uma página pertinente ao tema que o Carlos colocou lá no grupo, para o nosso estudo da manhã de hoje. É do livro Seara Bendita, mensagens e temas aqui expostos por Maria José Soares e Vanderlei, psicografado por Vanderlei Soares de Oliveira. Esse livro que eu coloquei, esse livro aqui, também tem muita mensagem desse livro. Seara Bendita, né? Provavelmente eu até procurei aqui para ver se encontrava, mas não encontrei desse aqui, essa mensagem que você colocou. Bom, então, o que está dito aqui foi escrito por Francisco Thyssen, ex-presidente da Federação, desencarnado em 6 de agosto de 1990. Aí ele escreveu a respeito da Casa Espírita. Analisemos os alvos pelos quais deveríamos velar em nossas agremiações espíritas cristãs. Um local para a confraternização da família. Um templo socorrista para as necessidades do homem integral. Um núcleo de revitalização da fé cristã. Uma escola para estudar e entender o Evangelho. Uma entidade parceira e operosa nos deveres de união. Um púlpito generoso da palavra que conforta, esclarece e liberta. Um recanto para recolhimento das benesses mediúnicas do mundo maior. Uma casa abençoada para prosseguir a obra começada por Kardec. Como lograr semelhantes alvos, se não nos dermos as mãos, cada qual oferecendo o que pode de si para o bem de todos? Essa a conceituação mais oportuna de unificar. Abrimos as portas de nosso lar espiritual para as amplas carências de nossos confrades de ideal. Empenhemo-nos nessa campanha de abraçarmos a casa espírita, acompanhando-a, amparando-a e motivando-a para o trabalho correto comunitário. Como nos tempos idos, façamos reviver entre nós a alegria dos corações simples que visitavam as igrejas uns dos outros em clima de verdadeira família. O Senhor vai amparar nossos projetos e ações, a fim de que eles atendam à grande propositura dessa hora, a unificação e o centro espírita sobre o ósculo confortante e seguro de Jesus, frente à amplitude de nossas imperfeições. Façamos cada qual a sua parte, e o Senhor multiplicará infinitamente nossos misérrimos esforços na obra que a Ele pertence. Com a alegria de contribuir com nossas reflexões, rogamos a bênção de Jesus a nossos companheiros. Francisco Thyssen. Pedir a dona Giselda para fazer a prece inicial, por favor, tá, dona Giselda? E assim, Senhor, com essa abertura, com essa mensagem, com esse alerta a cada um de nós que aqui estamos, aprendizes ainda da doutrina, que nunca sabemos de nada. Tudo é surpresa. A cada dia que se lê uma página do Evangelho, de qualquer outro livro, do Livro dos Espíritos, até desses pequenininhos, é porque a necessidade se faz entre nós, em nós mesmos, começando de nós, né? E depois passando para os outros também, que com certeza também precisa dessa mensagem ser aberta, ter sido aberta, e que fique, meu Pai, dentro dos nossos corações esse aprendizado. Que nem que seja uma palavrinha, nós possamos guardar e muito mais praticar lá fora, começando de dentro dos nossos lares. Ou melhor, de dentro dos nossos corações, e dividir para aqueles familiares que convivem conosco e também aqueles que nossos vizinhos, aqueles que nós encontramos na estrada. Somos todos irmãos, meus irmãos. Todos nós somos irmãos. Essa casa de oração é tão importante para cada um de nós. É uma escola. É uma escolinha de Papai do Céu. Como nós, assim, o nosso uniforme é o nosso coração. É o nosso preparo, desde a hora que nós levantamos, alertamos, que agradecemos a Deus pelo dia, por estarmos acordados, e caminhar para a nossa
nossa escola, isso é muito importante. Essa escolinha que nos ensina a nos reeducar. Com certeza, os nossos irmãozinhos também, em volta, né, dos nossos lares, estão sendo também beneficiados. A necessidade se faz, não é só para os nossos, é para aqueles também lá fora, aqueles que rodeiam os nossos lares, nas estradas. É muito importante a nossa doutrina para cada um de nós, que nós é que escolhemos. Ninguém vem forçado para a casa de oração. Se aqui estamos, é porque precisamos estar. Precisamos aprender e nos modificar. Nós, com certeza, somos os mais difíceis em tudo. Mas para podermos fazer a nossa renovação, é preciso ir para a escola conforme estamos. É difícil, às vezes a gente acha que a matéria é um pouquinho difícil, que a leitura é um pouquinho difícil, que é difícil para a gente colocar dentro da gente, do nosso coração, mas temos que nos esforçar, porque nós é que somos os necessitados. Mestre Jesus, só temos que agradecer por aqui estarmos nesse banquete espiritual. Tem também os nossos irmãos desencarnados, que também já têm o costume, assim como nós encarnados, de participar desse banquete. Senhor Jesus, mas tem os nossos irmãos enfermos também, enfermos do corpo, da alma, Senhor. Nossos irmãos hospitalizados, todos os irmãos, meu Pai. Que seja, Senhor Jesus, de muito êxito esse nosso encontro mais uma vez com o Senhor, chegando mais perto, apertando mais esse laço. Que Deus abençoe a nossa caminhada, que Deus abençoe sempre a nossa casa de oração. Que a paz continue com todos. Muito obrigado, Priscila. Então vamos lá, Carlos, para o nosso estudo, né, que você postou, fazendo aquela inversão, vamos deixar os livros escritos para o final da reunião, né, para a segunda parte. Segundo eu, ficou muito boa essa música. Isso. Eu queria falar antes sobre a escolha desse tema, que logo de início a pessoa pode achar que não tem nada a ver com o que vai ser falado ali, mas quando eu li, eu falei, tem muito a ver. Que é uma escolha, para que a gente se encontra aqui? Para que é esse estudo? Por que a gente trabalha, gasta esse tempo, esse custo de aqui estar? Qual é o meu objetivo ali? E como a gente estava falando aqui, a gente é cultuado, a gente é educado desde de outras encarnações a viver num mundo religioso da compensação. Eu, há pouco tempo, ia a São Paulo a negócios com os amigos e eu achava interessante esse lado bem aguçado neles. Quando a gente estava indo, todo mundo fazia questão de parar na igreja da Nossa Senhora de Aparecida. Eu nunca tinha ido antes. As vezes que eu fui, foi com os grupos de vendedores, para a gente ir numa convenção, e ali, quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, vai ter uma casa de gigante, uma entrada gigante, tudo gigante, tudo monstruoso. E o que também me deixou meio fascinado e ainda mais aguçado nesse lado comercial, quantas caixinhas de depósito de dinheiro que eles chamam lá, tem um nome escrito em cima que eu não lembro, mas são milhares, quanto deve dar de dinheiro aqui? Mas mesmo esse dinheiro todo aqui não deve bancar essa estrutura toda não. Isso aqui é muito suntuoso, né? E à noite, os caras iam para as casas das primas. Caramba, de dia vai para a igreja, à noite vai lá para o prostíbulo. Sabe, e aquilo não caía assim nenhuma contradição, nada, era uma coisa normal. E isso entra no nosso psicológico dessa coisa. Quantas coisas boas eu fiz hoje? Quantas coisas ruins eu fiz ontem? Ou hoje também? Então eu estou no lucro. Então a gente vai nessa visão de compensação. Não tem compensação. Não é porque você foi um filho ruim, ingrato, egoísta, e depois você foi um pai ou um marido generoso,
assistencialista que um compensa o outro. Não, você é bom provedor ali e tal, mas na hora de você ser mandado, você não aceita a rédea, não aceita a ordem. Então, quer dizer, você tem que entender esse lado compensatório, não existe. A questão ali e fazer a corrigenda. O que tu fez de bom não vai compensar o que tu fez de mal. Não, o que tu fez de mal, o que compensa é você lá e corrigir aquilo. Se eu roubei, vou pagar. Se eu agredi, vou lá pedir desculpa. Então, quer dizer, a gente tem que entender esse lado de trabalhar a inferioridade e não abafar a inferioridade, colocando num psicológico que eu estou bonito, na contabilidade final estou bonito na fora. E a coisa não é por aí. Na sessão da tarde, periodicamente, eu não sei se eu dou esse azar, quando eu vou lá, cai aqueles filmezinhos de prova de fogo, que tem um cunho mais religioso, né, até evangélico. Aí caem umas coisas aberradoras que cristaliza cada vez mais esse lado compensatório. Teve de um bombeiro, que eu não lembro direito, um absurdo que eu vi foi que um comandante lá mandou o soldado ir pegar o jipe lá, o carro, trazer e botar ali perto da tropa. Aí o cara, eu não sei dirigir, vai lá, reza pro teu Deus e traz o carro aqui. E aí o cara foi lá, pegou o jipe, não sei se vocês viram isso, né? Pegou o jipe e botou ali. Quando o cara sai do carro, está todo mundo ajoelhado e chorando e rezando ali. Aí ele, mas por que vocês estão assim? Eu não sabia muito bem dirigir, mas eu sabia alguma coisa. O carro está sem motor. Aquilo cria ali uma renúncia, uma bestialidade para você entrar para esse lado milagroso. Qual foi o quartel? Quem era o comandante? Onde foi isso? Porque aquilo ali é conta da carochinha, né? A lei de Deus não vai permitir uma agressividade dessa. Tem que ter o ronco do motor, tem que ter uma porção de fatores. E as pessoas vão ali, quando tu olha para o lado, tá as pessoas chorando, se comovendo. Um atestado de idiota, de ignorante. Então, quer dizer, no nosso convívio, esse lado apelativo do sagrado entra numa contramão e a gente adota por conveniência. Pô, eu quero estar lá e estar aqui. E aí essa mensagem mostra muito legal o objetivo da gente estar aqui, nesse encontro, nessa casa aqui, esse centrinho. Esse livro é editado, é psicografado pelo Vanderlei de Oliveira e pelo Espíritos Hermance Dufour e Cícero Pereira. Na construção de grupos sérios é o título. E vem aqui a mensagem alusiva ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5. Então vamos aqui a mensagem. Junto às agremiações que assumem a tutela do espiritismo cristão, devemos destacar como prioridade a construção de relacionamentos saudáveis, duradouros e que promovam a lídima liberdade, exercendo o serviço e o aprendizado da construção de equipes que aprendam a se amar nas diferenças, obedecendo aos imperativos da diversidade, compreendendo a singularidade de cada um. Relacionamentos sinalizam para a tarefa lenta e progressiva do entendimento, da alteridade, do desculpar-se, atitudes de perseverante caridade de uns para com os outros na formação da convivência. Convivência fraterna e cristã é o resultado sublime da entrega afetiva e do compartilhamento incondicional dos nobres ideais que preencherão de amor os corações
em reeducação. Entretanto, semelhante obra das relações humanas reclama tecer com o fio condutor da confiança o manto acolhedor da amizade sincera, virtude das almas que acreditam ao outro a hipoteca dos consórcios emocionais de profundidade na fieira das realizações do tempo. Esse manto protetor é o agasalho ante as intempéries da incerteza que costuma surgir nos descuidos da maledicência, do escrúpulo improdutivo e das obsessões intermitentes, resultado dos intercâmbios humanos superficiais de pessoas e grupos que não se permitem a proximidade e fixam-se nos esconderijos emocionais com lamentável medo de amar. Isso aqui eu me identifiquei muito com esse pedaço aqui. Confiança é a concessão que espontaneamente acreditamos uns aos outros em regime de fé, brota na convivência e se fortalece na proporção em que, por essa partilha diária, tornamos-nos progressivamente mais credores desse elo afetivo, sob a tutela da autoridade moral. Por outro lado, a dúvida é erva daninha, extenso e fértil campo para a sementeira da discórdia, da disserção, da inveja, do personalismo e da obsessão. Laboremos por novos e mais auspiciosos dias em nossos encontros, teçamos a rede da confiança em nossos grupamentos de labor espiritual, cultivando sinceridade com ternura, autoridade com exemplos contagiantes, que esse empreendimento seja de molde a incentivar e sustentar a psicosfera dos ambientes onde transitamos, exalando o clima que todos anseiam de dulcidade, paz e alegria, de festa nos corações que aprenderam a amar Jesus. Carlos, eu não sei quantos anos você está aqui no grupo, já está vendo uns 12, 13, 14 anos por aí, né? Dona Giselda, Carlos. Dona Giselda está aqui, a casa vai fazer 38 anos, né, Dona Giselda? Mas Carlos está mais do que então, eu, a senhora, Pedro e Raimundo, né? A Renata cresceu aqui dentro, né? Então, assim, na tua prece de início, ela estava falando ali, né, da alegria de vir, né, que se levanta naquela expectativa, né, das reuniões de sábado e domingo. Quando a gente não vem, a gente sente uma falta, né? Então, quando eu li isso aqui, cara, o Carlos, a página toda, né, deu um certo alívio, sabe? Porque, poxa, esse tempo todo, né, e assim, a gente mantém essa sequência, né, de estar aqui, é Natal, é Carnaval, é não sei quando, a gente está aqui, né, nessa caminhada. Eu não sei se a gente está aprendendo muito, eu não sei se, né, o que está sendo pedido aqui, se a gente realmente vivencia, né, mas é muito bom, né, a gente estar aqui, estar junto, né, e nesse aprendizado, né. E o legal, às vezes minha esposa faz umas colocações que eu dou muita atenção aqui, dou pouca atenção lá, que faz esse joguinho emocional. Aí, no final, falou, você acha que eu faço aquilo para aquele bando de pessoas lá? Você acha que eu faço aquilo querendo me exaltar para o Erlei, para o Valdemir, para alguém? Eu faço isso porque eu sou egoísta, eu penso em mim, e só em mim. Eu quero me reformar, eu quero ser uma pessoa melhor do que sou, porque eu vejo as minhas inferioridades, eu tenho vergonha de mim. E as pessoas não entendem esse objetivo que é essa casa aqui, esse centrinho que as pessoas colocam assim, às vezes de forma meio depreciativa, que para mim, sabe, não me machuca em nada. Porque quanto mais vazio, para mim está melhor.
Esse negócio de casa cheia é muito... Eu já não aguento a casa vazia, às vezes eu estouro com um com o outro, mas a casa cheia. Ontem estava cheio, eu vi na filmagem, estava cheio ontem. Ontem a sessão estava Imagina. lotada. Mas olhando por outro lado, casa cheia, são mais pessoas tentando, procurando se melhorar. Sim, mas aí Kardec já estimula muitos núcleos. Muitos núcleos. Mais fácil. Muitos núcleos de pouca gente reunida para ser grupos harmoniosos. Você aprende Quanto mais melhor. Gente, Não, sim, tudo bem. Mas quando eu entrei aqui, eu me lembro, era só acho que 3, 5, 6. E ontem realmente, ontem estava assim. Estava cheio pra caramba, vendo a filmagem, estava cheio. Linda. Mas é sempre assim, aqui sempre foi assim. Houve períodos de você... Eu não esqueço de uma reunião, dá um tempinho para falar, eu não esqueço da reunião de Natal, né, Dona Giseu, Derlei, vamos lembrar disso aí. Esse quartinho que tem aqui do lado, coube 100 pessoas ali dentro. 100 pessoas. Aí é o milagre que ele estava falando ali, que acontece, eu não sei como. Não foi, Dona Giseu? Isso aqui já lutou de uma maneira tal que teve que as pessoas ficarem em pé. Agora, esse grupo está menor, mas esse grupo aqui, ele está mais homogêneo. É mais homogêneo. As pessoas que estão aqui estão de boa vontade, tanto tá porque sofre daqui, escorrega dali, mas está presente. Não veio hoje porque teve acontecimento tal, no outro desforra. As instruções que aqui dá, eu noto que em determinadas casas, se levar é surpresa, porque estão acostumados só naquela rotina. O Evangelho, ele nos favorece muito, ele ajuda, mas ele tem as raízes, ele tem as ramas, melhor dizendo, e que precisa ser entendido esses detalhes. E esses detalhes nós encontramos aqui. De repente está numa casa muito lotada, tem aquele pessoal que quer queira, quer não, apesar de ser espírita, mas querem estar à frente, querem ter aquela vaidade, aquele ali é o chefe, aquele ali é o subchefe, aquela ali é a cozinheira número 1, aquele é o psicólogo. Quando precisar de alguma coisa, vai nesse pessoal, coisa e tal, mas não é assim. A coisa aqui dentro ela gira em torno de uma sequência lógica, né? Essa lógica ela vai nos revestir, né? Reveste o nosso espírito, e o nosso espírito ele fortalece. Dentro de uma casa igual a essa aqui, nós temos tudo para apurar, temos tudo para questionar. Eu hoje mesmo estou questionando a mim, cadê o elfo? Então, o elfo? O elfo. Então, eu quero dizer a rotina. Até eu grito ali. Então já mudou, então já mudou alguma coisa. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer. A casa tem controle melhor. Fala para ele, eu estou encarnado. É isso aí, Deus, você está certo. Vamos continuar. Está quietinho. Sem confiança não há união sustentável. E sem os pilares de união, nenhuma edificação de valor consegue erguer-se por tempo necessário na obtenção de melhores resultados. Não basta, porém, a convivência amiga e agradável que pode derrapar no apego, na intimidade particularista, na ausência de limites educativos. Torna-se imperiosa a formação de equipes que atendam a propósitos sérios, nutridos no desejo de instrução e melhoria. Sérios seriam os nobilitantes programas ajustados ao tratado de paz e aperfeiçoamento, glorificado pelo guia e modelo, contido nas diretrizes seguras da Boa Nova. Jesus, líder incomparável, arregimentou os discípulos na construção do grupo amigo e fraterno e deu-lhes poder, ou seja, ajustou o centro indutor de seus sentimentos a vibrar em sintonia com a força divina do amor, antes os trâmites que a existência lhe apresentava. Grupos amigos, sim, mas, além disso, propósitos sérios que instruam, libertem
e contribuam para o crescimento pessoal e grupal em direção à vida imortal. Analisando os prismas da urgência em melhorarmos nossa vida interpessoal, compreendemos com mais precisão os motivos que têm levado muitos grupamentos de amor a permanecerem na esfera dos desejos valorosos ou nos sonhos de ventura, tombando quase sempre na decepção e na descrença em razão de descompromisso de amar, primeiramente, o próximo mais próximo nos ambientes espiritistas. Não foi sem razão a recomendação cristalina de Allan Kardec quando orientou sobre as condições morais dos participantes dos grupos de nossa causa. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Um único desejo, o de se instruírem e melhorarem. Aí ela continua aqui. Amigo servidor de nossa lida doutrinária, afeiçoa-te ao clima de fraternidade e não desista jamais de construir a harmonia e o vigor moral em tuas relações. Se desistires, nunca encontrarás o trabalho pronto. Isso é para refletir, né? Se desistir, nunca encontrarás o trabalho pronto. Começou, dá prosseguimento, não, né? Com certeza. E outra coisa, qual é o trabalho pronto? Não tem fim. Não tem. É a tua reforma. Isso não tem fim. Isso não tem fim. E por isso que quando eu falo que quando eu chego aqui a casa está vazia, para mim não gera, não conota nada pejorativo, nem nada também. E a mudança que o mundo está tendo, você vai tendo que se reformar em função justamente dessa evolução que o mundo vai tendo. Uma porção de coisas que você não aceitava, você tem que aceitar. Outras coisas que você já vai ter. Não é. Um monte de coisa que você não aceitava, você tem que aceitar o que é melhor. De repente, para você, de repente, o que é melhor para você pode não ser melhor para o mundo, o que é melhor para o mundo pode não ser melhor para você, você vai ter que ver com isso, vai ter que se reformando em função disso aí. Mas essa reforma, nesse lado religioso ou esotérico, a gente vai descobrindo que o nosso futuro somos nós que construímos em cima de leis que a gente ainda não conhece, que a gente quer, sabe, tatear pelo que tem a ciência física. Aqui ontem aconteceu uma coisa que o Eli achou até que eu fui meio direcionado a ele. Não, ele fez uma pergunta ali sobre a casa do pai e foi interessante a minha resposta. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer sobre o arroz queimando e tal. Aquilo ali foi uma palestra que eu ouvi. Eu estava lendo, já estava meio cansado, falei, eu vou deitar. Aí botei numa palestra espiritualista e fui deitar. E dormi. Daqui 1h30 de palestra. O que eu lembrei só foi aquela historinha. Eu não sei se era o início, o meio ou o fim. Quando ele fala ali, aí eu faço o relato de uma coisa que até inconsciente eu peguei para mim, mas que foi uma simpatia de interesse, de ouvir aquilo ali na hora do meu descanso, que eu estava muito cansado com os olhos, com tudo. Aí eu deitei ali, botei o fone de ouvido e botei o celular do lado. E aí ele vem falar a casa do pai, de ter muitas moradas. E a gente vai na morada que a gente cristalizou, que a gente construiu. E o amanhã é a construção do hoje. E o hoje foi a cristalização, a materialização do ontem. E a gente tem que entender isso para não entrar em perturbação com aquele irmão que está do lado, com aquela situação, com a empresa, com a família. É nossa construção. Se não fosse aqueles agentes, seriam outros. Mas é nossa construção. E a gente acreditando nisso e trabalhando certezas novas, a gente depois fica, meu Deus do céu, a macumba é esquisita mesmo. Pois é, você observa, se você observar uma coisa, no Evangelho, principalmente
na parte cristã, quando ele fala da Nova Jerusalém. As pessoas confundem, levam aquilo para uma fantasia, mas aquilo ali é uma coisa lógica, real. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém não é nada mais, não é nada além do que a nossa reforma, né? A regeneração. Então é claro que na regeneração não será igual aqui o momento que nós estamos. Agora, quem vai para lá? É quem agora, no momento, estamos trabalhando. Nós vamos observar que quando nós iniciamos aqui no centro, ou em outra atividade qualquer, mais espiritual, nós vamos observar que nós éramos uma coisa. E agora, o nosso talento, ele está mais sólido. Não é qualquer camarada que vem aí fora, você faz assim, faz assado, que Deus vai te ajudar, coisa e tal. Nós sabemos que essa ajuda, ela existe, mas ela existe cooperativando. Porque a iniciativa, a vontade do querer mudar é nossa. Então não tem esse negócio se. O se é do falso condutor. Se Deus quiser, então eu não sei se Ele quer ou não. Então enquanto Ele quer ou não quer, eu vou trabalhando eu. Então quer dizer, eu estou me preparando para o amanhã. Então Jesus falou, os pacíficos herdarão a terra. Olha só, que coisa maravilhosa. Mas as pessoas não observam, os pacíficos herdarão a terra. Está passando por ali como não observou os detalhes. E que terra é essa? É essa que nós vivemos. Mas como? Com a bonificação da natureza, a bonificação do nosso próximo, que está numa situação semelhante à nossa melhora. Então, nós viemos para aqui como, vamos dizer, um cativeiro, viemos para aqui numa situação desastrosa que o planeta ainda ia colonizar. Então, é fera comendo fera, ser humano engolindo ser humano, até que estamos nos dias de hoje. Então o indivíduo vem, encontra isso tudo pronto e diz assim, Deus é maravilhoso, mas e o sangue, as dificuldades que tiveram lá para trás? Então a observação espiritual, ela é sólida, ela nos faz arrancar, ela arranca de dentro de nós essa vontade de querer, mas uma vontade de querer dentro de uma perspectiva positiva. E não aquela melindrosa, se vai acontecer, se Deus quiser, eu estou aqui, tomei bênção, não tomei bênção. Não precisa de nada disso, porque a vida ela é real, a espiritual ela é real. E nós estamos aqui para isso, estamos aprendendo. Eu vou fazer uma pergunta, como é que seria o teu pensamento na encarnação passada? Como é que foi? Como é que era? Será que na tua encarnação, nas tuas encarnações passadas, você pensava assim? Com certeza que não, é progresso. Então vamos ter paciência com quem ainda não está pensando assim, Eli. Vamos lá, Carlos. Bom, é real. Com calma, vamos com calma. Adianta e assume a coragem no qual a grande maioria tem abandonado. Convivência no amor é fruto de superação pessoal na obra da renovação interior. Jogar para frente tal compromisso é o mesmo que adiar a tua própria melhoria. Agora essa aí é para mim, para você, para o Eli, para todos nós que estamos aqui, né? Vai falar isso aí para o evangélico, para o católico, e vai não entender nada. Ele vai continuar lá nos Pai Nosso e na Ave Maria dele, cara. É o momento dele. Né? Aquilo ali é um preparatório para que ele venha e entenda isso tudo que o Eli falou ali, o que ele falou aqui agora. Pois é, o Carlos falou uma coisa aí, um dia desse aí, acho que foi a semana passada, que eu coloquei dentro da minha caixa pensadora. Realmente, aquele cara, aquela pessoa que está lá na igreja, que está lá de terra, para ele está no máximo. Eu olho para ele, noto que eu já devo ter passado por ali, porque para me chegar até onde estou, né? Então, o que acontece? Ele vai querer, né, expandir, propagandear tudo aquilo que ele sabe, mas para ele quer saber no máximo, aquilo é a harmonia dele, mas não é o positivo, não é o total. E nós estamos aqui achando que ainda não aprendemos nada, né? Estamos em aprendizado, mas o pouco que nós aprendemos, como ele está sendo útil para nós, como ele nos tira do medo, como nos dá coragem, né? Então nós temos que observar, planejar e executar.
Mas aquele cara que está ali, se achando que está no máximo, ele está no momento dele. Justo, O momento então, dele é aquele. Que nem, por exemplo, hoje eu estou aqui, mas eu passava aqui na porta e achava que aqui tinha um bando de louco, no maior calor, estudando. Eu sou mesmo, cara. Eu tô mesmo, vamos E lá. eu estou aqui hoje. O problema tudo é a gente chegar lá do outro lado e notar que o pastor está na nossa frente, né? Isso aí. Complicou tudo. Feliz a advertência do Senhor em concitar o amor ao próximo na justa medida do amor a si mesmo. É que teu convívio com o outro será o reflexo fiel de como viveis contigo nas experiências da vida. Constrói teu grupo de amor e adiciona-lhe os propósitos elevados como garantia imorredoura de vitória e felicidade na terra e na vida dos imortais. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos lá, Elcio, para o livro dos Espíritos, na questão Lá de novo. 416. Vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma, como foi dito, a questão é 416. E a pergunta é: pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Provocar visitas. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Interrogativo. Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar para dizer isto. A resposta propriamente dita: o que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta e, muitas vezes, nada disposto, se mostra a fazer o que o homem resolvera. Porque a vida deste pouco interessa a seu espírito, uma vez desprendido da matéria, isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo diverso, ou melhor, repetindo, os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se de paixões que o escravizam ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isto o induzam, que o espírito vai visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhantes coisas se verifiquem. O simples fato dele o querer quando desperto. Então vamos ver aqui o Miramês dando uma visão mais aguçada, né, dessa situação. São visitas espíritas voluntárias. Ele começa assim: o espírito tem uma postura quando no corpo, entretanto, ao tornar-se livre da matéria, dentro da sua parcialidade, ligado apenas pelo cordão fluídico, ele pode pensar de outra forma, desde quando seja alma elevada. Por exemplo, se quando se movendo no corpo, ele deseja fortemente encontrar-se com alguém no plano do espírito, ao entrar no transe do sono, mais livre, ele pode não se interessar mais pela ideia preconcebida. Mas quando é um espírito
envolvido nas paixões inferiores da carne, em estado de sono, pode se encontrar com companheiros das mesmas ideias, ou piores ainda. Dá uma paradinha aqui para um assunto, até um fato que eu li na revista. Pô, agora esqueci o nome do livro. Do André Luiz, A Caminho da Luz, não, acho que esqueci o nome do livro. Eu até comentei aqui que tinha um curso dentro de uma casa espírita, na pátria espiritual, na madrugada. E os encarnados que frequentavam ali e outros se matricularam a fazer aquele curso, eram 300. Mas a frequência normal era de 30 pessoas caindo para 10. Então, quer dizer, menos de 10% frequentavam ali. Mas 300 pessoas foram lá e fizeram. Teve se aproximando do carnaval, o responsável lá do estudo, acho que era Alexandre, o nome do dirigente lá, veio pouquíssimas pessoas, ele mandou um colega ir atrás de dois, um tal de Marcondes e outro Vieira. Isso ficou bem gravado, porque eu me vi nessa situação, né? E aí, lá, estava tendo um pesadelo, porque na hora do almoço ele falou mal de uma pessoa, não lembro se já tinha desencarnado ou não, para a família, e ali aquela entidade chegou ali de uma forma monstruosa e o intimidando, perguntando por que ele falou aquilo. E nisso, esses dois que foram lá atrás dele para ver onde ele estava, chegando lá, viu aquela situação, deu um chega para lá com esse espírito meio trevoso, e na hora o cara estava tão em transe que ele não conseguia se despertar. Os dois tiveram que dar um grito para ele acordar do sono. E foram embora. E aí foram no segundo rapaz, não sei se era o Vieira ou era o Marcondes. O segundo, ele estava reunido com 3 mulheres seminuas, já era próximo ao carnaval, era no carnaval, era um negócio desse. E estava ali, aí as entidades falando para os dois que vieram lá procurar ele. Ele não vai nada, ele está aqui com a gente. E ele começou a argumentar que o cara não ia sair dali. E de fato, ele não foi com eles. Que ele poderia, não, vou com vocês, eu estou aqui por acaso, um acidente. Não, ele ficou ali. Então isso aí mostra bem claro. O que é isso? Aí as pessoas ficam meio assombradas. Isso é uma parte da nossa personalidade que está escondida de nós. Que se a gente olhar ali, perscrutar com vontade, se despindo de qualquer crença, de qualquer situação, for olhar ali, vai se ver. E o sonho é uma coisa legal para te mostrar um pouco quem você é. Não é questão se você está bem ou está mal. É para te posicionar e você entender e fazer a tua avaliação e lá qual é o remédio que você acha que é melhor ali para você se reposicionar. Então é bem interessante, é pertinente até essa Missionários da Luz é o livro, Missionários da Luz. Eu estou aqui a caminho da luz, mas é Missionário da Luz. A gente fala muito de faixa vibratória, né? É isso aí. É isso aí. Faixa vibratória é isso. Nós somos pensamento. A leitura que o Elfo fez ali, principalmente, é muito interessante aquele detalhe quando pergunta se o espírito encarnado, na hora do sono material do corpo, né, se ele tem possibilidade. Agora, isso vai depender muito de uma coisa, da faixa vibratória daquele desencarnado. Porque o desencarnado, ele, para nos ter essa frequência, né, aqui na Terra, é preciso que nós tenhamos um contato Vai falar disso tudo aqui. fluídico. Não, mas aí é o de cima, o desencarnado com o encarnado, o encontro. Mas não é daqui para lá, não é você que quer, então vai depender da tua Tá partindo daqui. Então é daqui partindo. Vai depender do outro também. Depende do outro. Sim, mas do jeito que ele colocou é que o outro... Não. Por isso que eu falei, tem que estar na mesma faixa vibratória.
Não, você tem que ficar superior, porque superior tu pode ir a qualquer mundo. Agora, se você estiver na mesma faixa ou inferior, de repente tem limitações. Entendeu? O problema todo é esse. Carlos, para vir aqui numa reunião de estudo, a gente bota tanto obstáculo. Tu imagina, como você falou, um curso espiritual à noite. Você é do interesse, no geral, dos frequentadores da casa espírita, vamos colocar assim, eu, Valdemir, será que é meu interesse, dona Denise, de participar de um curso? Para ir numa escola aqui na Terra, não vamos nem falar de centro. A frequência, você vê que a gente impõe 1000 dificuldades, bota 1000 obstáculos para a nossa formação aqui, que é a nossa sobrevivência. Aí tu leva isso aí para o lado espiritual, como é que a coisa funciona? Mas, Valdemir, o mais interessante disso, eu vou aqui na casa espírita por causa de quê? Por causa da crença, da religiosidade, da religião que eu adotei? Ou é porque eu quero ser melhor? Ou é porque eu quero ser mais honesto, mais moralizado? Eu quero ter um equilíbrio. Então, isso tudo conota de formas diferenciadas em cima do meu gosto, quando eu tiro essa roupa de religioso, de homem ético, de homem moral. Eu sou mais um no meio da multidão. E estou aqui. Aí ali você vai saber para onde você quer ir. Isso aí, por isso que eu estou querendo dizer. Então, quer dizer, a gente tem que entender para que a gente vem aqui nessa casa aqui. Para quê? Qual é o meu intuito aqui? E nesse intuito, eu faço força para me melhorar. É por isso que nesse livro que nós temos lido, está sempre falando, né, de como é que é a nossa chegada no plano espiritual, como é que é a chegada do Espírito. Às vezes a gente fica preocupado aqui com o comportamento do Evangelho. O momento dele é aquele. O pastor, como você falou ainda há pouco, pode chegar bem melhor do que eu, entendeu? Porque, poxa, eu estou tendo... Tem de espírita que chega lá e fica desesperado. Não é isso? Porque não é nada do jeito que a gente estava pensando aqui. Porque o que está, fala-se muito em banquete aqui, o banquete que está à nossa disposição, caramba, como é que era aqui? A gente estudava, como na maioria das casas, as obras básicas, né? Que é uma dificuldade de você entender o livro dos Espíritos. Se não tiver alguém capacitado, o grupo fica a ver navios, né? Porque você vai buscar onde? Em qual fonte? Líamos muito André Luiz, Emmanuel, que para um primeiro momento a gente sabe que foi muito importante para o movimento espírita, né? Aí daqui a pouco surge Miramês, aqueles livros que nós lemos aqui há 4, 5 anos atrás. Evolução, né? Mais Evolução. adiante, eu digo como é que a espiritualidade vai encaminhando de acordo com o interesse do grupo. Mais adiante me vem essas obras da Irmã do Povo, que é uma coisa assim, sabe, muito moderna. Para nós que viemos já de 40, 50 anos atrás no Espiritismo, facilitando o nosso entendimento. Mas nós precisamos passar lá para o André Luiz, por Emmanuel, né? Ler toda aquela biblioteca para hoje a gente ter essa compreensão, esse entendimento. Então a coisa é gradual e é difícil, não é fácil não. E ainda assim o nosso interesse é mínimo. Eu posso falar pelo grupo, não posso? Pode. Olha aí, eu posso. Há pessoas que concentram os pensamentos para encontros no mundo dos espíritos e confabulações com tais e quais entidades. No entanto, isso depende de muitas condições, não somente dos pensamentos que firmam em sua mente. É o direito dos espíritos com quem desejam se encontrar. Se eles se encontram em planos superiores, o trabalho é constante em suas vidas e só atendem os pedidos se quiserem, por serem superiores ao que os chamam. Também pode ocorrer que, não comparecendo aquele a quem se chama, espíritos brincalhões assumem sua aparência e façam sua festa costumeira. Para trabalhar, poucos se oferecem. Para brincar, existem muitos candidatos. Vide a reunião de ontem. Tudo é sintonia. Para onde pendermos nossa mente do modo que pensamos e vivemos, encontraremos companhias do mesmo quilate no plano do espírito. Aí, Carlos, é o que você estava falando, é a forma racional, né? Você, no começo da reunião, falou sobre isso. É a forma racional da gente entender a doutrina espírita.
não vai existir o milagre de nós estarmos pensando no futebol, né, no nosso dia a dia aqui na Terra, muito despreocupado do que acontece, vamos dizer assim, na vida social do país. Olha o Lancelotti lá em São Paulo fazendo aquele trabalho maravilhoso. Nós nos engajamos. Ontem, no final da reunião, você foi intuído a falar da marmita. Lembra? Entendeu? Quantos de nós fizemos? Então, essa é a nossa faixa vibratória no momento. Nós somos assim. Eu não estou querendo aqui, sabe, apontar ninguém, não. Estou apontando para mim. Me falta essa vontade de fazer, de me dedicar da melhor maneira possível. Como é que eu posso querer, nos meus sonhos, estar lá junto de Bezerra de Menezes? Não vou conseguir nunca. Não mesmo. Não é? Não fazemos tudo. Consultamos os irmãos que ainda se encontram revestidos da carne para procurarem escolas de educação espiritual, para cada vez mais limparem dos sentimentos as paixões inferiores, pois elas têm a força de os conduzirem ao planos mais baixos do umbral. Lá encontrarão espíritos que pensam e agem em estado bem piores do que os encarnados. Ali se processa a festividade dos sentimentos degradados. Olha o que ele fala. Olha o resultado das nossas atitudes aqui, no que vai dar mais adiante quando nós desencarnarmos. Meu Deus, é pior do que o inferno dos católicos. Eles dormem no mal e desconhecem os valores imortais do bem. Pensam que enganam a vida e nunca cogitam da existência de Deus. Porém, engana-se a si mesmo. E a cada momento que passa, seus corpos espirituais vão ficando mais lerdos, a circulação de energia é mais difícil e, em muitos casos, ocorre um endurecimento nos centros de forças espraiados nos corpos sutis que revertem o espírito. Essa colocação aí é muito importante. A gente estava falando esses dias aí da antimatéria. Tá? Tem uma outra coisa chamada matéria escura no universo, que ainda é desconhecido. A gente diz assim, o mundo espiritual é desconhecido para a gente não faz ideia do que possa, tá, ser essa matéria escura no nosso desencarne, quando nós chegarmos lá. Porque há poucos dias a gente leu aqui que a gente não vai largar da matéria depois que morrer, não. Nós temos vários corpos e esses corpos precisam da matéria. Sutil, muito diferente do que há aqui, mas é matéria ainda. Tá? E ele aqui está falando aqui, das dificuldades que nós iremos encontrar. Eu não estou aqui querendo meter medo de ninguém não, mas eu estou com medo. Essa é boa. Ué, Valdemir, um dia não seremos anjos? Mas até chegar lá, É muita coisa, falta muito, né? Enquanto isso, eu tenho que cuidar do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, eu tenho que fazer a minha autovigilância. Né? Isso, todos nós. Não estou falando para ninguém, não, estou falando para ele. O que cria medo é essa demora de se atualizar. Porque você tem eu vejo para mim, deixar de comer uma carne que o cheirinho perturba, para mim ainda é fácil. Agora deixar de falar mal, deixar de pensar isso, pensar aquilo, que ninguém está notando, só eu noto. E isso não perturba ninguém, mas me perturba muito, muito. Porque eu estou numa dualidade. Eu já entendo uma situação, mas estou inserido em outro mundo. E eu quero logo voltar para o mundo na qual o meu aceite está ali gritando, é para ali, é para ali. Mas o meu hábito, o meu interagir ainda está muito preso ao antigo. E isso gera uma perturbação mesmo. Não, eu falo, eu não sou mais dessa forma de estou querendo a felicidade, não, eu estou querendo a moralidade. Eu estou querendo a moralidade. E não do mundo exterior, e sim de mim. Eu sou bonzinho, sou agradável, até onde? Até que página? Até que me contraria. até que fiz. Aí tem uma música que diz assim, não sei cantar todo, mas é a nossa consciência que não poderá falhar. Essa coisa do nosso medo, é porque do outro lado, aqui ele tapeia, mas do outro lado não vai não. Vem tudo mesmo assim, claro.
tudo que a gente fez, deixou de fazer. A gente conhece a música? Tá É a tudo no nossa computador. consciência que não poderá falhar. Por isso plante amor. Conhece? Não? Isso. Conhece? Quando esses espíritos voltam à Terra, encontram em seus destinos o chamado karma, que lhe cobra tudo até o último centímetro. No dizer do Evangelho, Jesus, quando curava os doentes do corpo, entregava a eles o material divino para a cura da alma, que somente eles mesmos deviam fazer. É o curar a si mesmo. Todo material de cura que existe na Terra, mesmo os espirituais, são paliativos, porque a verdadeira cura vem de dentro da alma. São as mudanças de vida e a obediência às leis naturais. Fora disso, é sofrer as consequências dos seus feitos incorretos. A dor é, em toda parte, uma descarga de forças selvagens entranhadas no mundo da alma. No entanto, ao sofrer, o espírito muda de ideias, procurando sempre melhorar espiritualmente. Se não melhorar, a dor continua até modificar seus sentimentos. Pode-se diminuir as dores e até não sofrê-las, se entendermos que a dor é a mestra, desde quando se procure fazer o que ela vem ensinar, cessa sua necessidade nos nossos caminhos. E assim seja. Fica aqui para mim, né? Eu acredito que é para todos nós. Ele está falando ali na situação que nós vamos encontrar quando partirmos, né? Podemos encontrar quando a gente partir. A gente sabe do malefício da gordura, do açúcar, do sal, do álcool, para esse corpo aqui. Do cigarro. Né? Do cigarro, tudo mais, para esse corpo aqui. Mas nós não somos só esse corpo aqui, bem sabemos, né? E também não somos só corpo, espírito, corpo, perispírito e espírito, não. Entre o corpo e o espírito existem muitos corpos. Eu estava falando aqui falamos da antimatéria e falamos da matéria escura, né? Esses corpos aí podem ser constituídos desse material, né? E o que vai afetar esses corpos aí? É como ele falou ali, são os sentimentos negativos. Todo sentimento negativo que eu tenha funciona para os meus corpos espirituais da mesma maneira que o sal, o açúcar, a gordura funciona para o meu corpo físico. Entendeu? De repente, um sentimento, ele alertou muito bem, um sentimento negativo vai fazer muito mal para o espírito no geral do que o álcool, o fumo, que não devem ser usados. A gente não está aqui, né, fazendo a apoteose, apologia, né, mas muito cuidado com o que eu penso, com o que eu sinto, né, e as atitudes que eu tomo em relação ao próximo. É a primeira lei, né, que Deus deixou para a gente aí lá nos mandamentos, né? Qual é a primeira lei? Né? Amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Né? Bem, gente, nós estamos chegando ali no final da nossa reunião. Rapidamente, não pode ser demorado não. Alguém quer fazer alguma colocação? Temos poucos minutos para essa parte. Podemos deixar para depois, no momento do café, para a gente fazer essa discussão. Mas se alguém quiser colocar algo, ainda há tempo. Tá mais rápido. Tudo bem com todos? Já está pensamento falado. Mas Valdemir, no final, respondeu o que eu queria falar. Então está feito, né, gente? Vamos encerrar então a reunião aqui da manhã de hoje. Vamos ver se temos a ajuda aqui. Para o seu celular e também, porque se não der, eu peço para você ajudar. Enquanto isso, vamos levando o nosso pensamento, vamos fazendo o nosso agradecimento, porque de acordo com a dona Giselda, né, nós fomos escolhidos da manhã de hoje, né, dona Giselda? Com certeza, mãe. Alexandre Sampor, quanto a luz, procure, por favor. Conseguiu?
vamos absorver aí essa canção, né, aí no nosso íntimo, aí, vamos deixar que ela renove as nossas forças, as nossas energias. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz. Quanta luz. Quanta luz. Então, a luz que desceu sobre nós foram os ensinamentos da manhã de hoje, né? Se falou logo no começo do afeto, do entendimento, da união, né, do grupo entre nós, né? A amizade sem o apego, né? E a advertência do livro dos Espíritos, do nosso comportamento na busca das nossas companhias espirituais durante o sono. Então, assim, nós estamos encerrando essa parte, agradecendo aos encarnados presentes e aos desencarnados também. E vamos para o nosso café da manhã.
Música